Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e nesse vídeo eu falo para vocês sobre como as classes de ativos elas se comportam em diferentes fases do ciclo econômico. Vou explicar para vocês o que é uma classe de ativo e o que é um ciclo econômico. Primeiro a gente tem que começar a falar da economia, tá? A economia ela não cresce em linha reta, ela não vai crescendo em escala linear. Ela passa por momentos em que ela cresce muito e que ela para de crescer e o crescimento começa a vir negativo, ela começa a encolher. Tá? Então você tem diferentes fases da economia. Por exemplo, você tem o começo de expansão, quando a economia está começando a andar igual a gente está hoje, igual o Brasil está hoje. Aí você tem uma hora que a economia vai começar a crescer muito rápido. Só que vai ter uma hora que a economia ela vai começar a ficar mais devagar, o crescimento vai diminuir, até o momento em que ela vai começar a encolher, na recessão. Essas são as fases do ciclo econômico. E como você está investindo, como os seus investimentos eles são ligados à economia, diretamente à performance da economia, então, obviamente, eles vão variar de acordo com cada fase do ciclo, né? Mas agora a gente tem que entender o que é uma classe de ativo, tá? Classe de ativos é uma categoria, é uma forma de classificar diferentes formas de investimento. Por exemplo, é um ativo de renda fixa e um ativo de renda variável. Na renda fixa, você tem ali ativos de baixo risco, mas que o retorno ele é menor. E você tem também ali uma liquidez melhor também, você consegue resgatar o teu dinheiro mais rápido, dependendo da forma que você está investindo, de qual ativo de renda fixa você está investindo. Como a rentabilidade ela é baixa, tá? Ele é mais recomendado para quem está começando, ou então para quem quer ter uma reserva de emergência, ou então para quem está querendo até se aposentar, né? Os ativos de renda fixa mais populares são LCI, LCAs, CDBs, Tesouro Direto, e você consegue resgatá-los no mesmo dia se você, por exemplo, contratar um CDB do tipo liquidez diária ou um Tesouro Direto com liquidez diária, você consegue resgatar o seu investimento no mesmo dia. Os investimentos de renda fixa, eles são muito utilizados para quem está querendo ali ter uma proteção, para quem está querendo ficar mais conservador no momento, para quem está começando a investir. Então é uma classe de ativo muito importante e é onde você tem mais investimento no Brasil, né? Mas como a taxa de juros está caindo hoje, por exemplo, o Banco Central acabou de baixar a Selic para 4,25%. A gente saiu em 4 anos de 14,25 para 4,25, porque os títulos de renda fixa eles são remunerados em juros. Então, quando você tem um juro muito baixo, o pessoal começa a ir para a renda variável, né? Aí a renda variável é onde você tem ativos que os retornos eles são variáveis, eles podem ser positivos ou negativos. Você tem um maior risco de perder dinheiro, mas também um maior potencial de retorno. E quem vai para a renda variável é aquilo, está buscando remunerar melhor os seus investimentos, né? Com ações, com dólar, moeda estrangeira, né? Dólar, euro, libra, está querendo investir em commodities como boi gordo, soja, café, está querendo comprar criptomoedas, ETFs. Então, investimento de renda variável é onde a pessoa vai buscar ali um maior retorno, né? E esses investimentos, eles também respondem muito fortemente às fases do ciclo econômico. Eu fiz uma tabelinha que está aqui no meu papelzinho, na minha colinha. Vamos aqui supor um ciclo completo, tá? Imagina que a economia está acabando de sair de uma recessão e ela está começando a crescer. O que está acontecendo nessa economia? O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas, ela está subindo, ela está crescendo ano após ano, mas só que muito devagar ainda. A inflação está ali sob controle, está crescendo, mas está sob controle por quê? As pessoas estão consumindo mais, as pessoas estão tendo uma renda maior, então
obviamente vai ter uma pressão ali sobre o preço das mercadorias, da carne, do arroz, do feijão, vestuário, transporte. Os preços são pressionados para cima. Então você tem ali a inflação sob controle, você tem uma taxa de juros começando a cair. A taxa de juros o governo ele corta quando quer fazer a economia crescer, porque o crédito fica mais barato, as empresas podem pegar crédito para se expandir, para empregar mais pessoas, as pessoas podem pegar crédito para consumir mais, para comprar um carro. Então a taxa de juros está começando a cair. E esse momento é ruim para a renda fixa. Por quê? Como a renda fixa, o rendimento dela é atrelado à taxa de juros, você vai começando a perder rendimento e a inflação vai subindo. E aí que você for ver o seu rendimento real, ele vai encolhendo mais ainda. E também é um momento ruim para commodities. O mercado ainda não está tão aquecido, então o preço das commodities não vai subir tanto. Mas é um momento já bom para comprar ações. O risco de comprar ações nessa fase do ciclo é menor, porque as empresas estão começando a se recuperar. As empresas de todos os setores estão começando a ter uma melhora na lucratividade, estão começando a buscar crédito para expandir, para empregar mais pessoas. Então é um bom momento para você investir em ações. As ações nesse momento vão estar começando a subir, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil. O Ibovespa, até um mês atrás, estava na alta histórica. O preço das ações estão subindo muito. Então é um bom momento, o começo, bem comecinho mesmo, para você começar a investir em ações. E aí a economia ela passou a crescer. Aí você tem o PIB crescendo ano após ano, de forma muito acelerada, a economia está aquecida, as pessoas estão comprando, estão consumindo, as pessoas estão procurando empréstimo para comprar casa, para comprar carro, as pessoas estão empregadas, a renda está aumentando, está subindo. E esse é um momento em que a economia está se aproximando do auge dela, do auge do ciclo. E nesse momento é bom também investir em ações, ações menores, como as ações small caps, vão ter um retorno maior, porque as empresas, os investidores vão estar procurando mais risco, né? Porque a taxa de juros vai estar muito pequena. Então, os investidores estão procurando mais risco, estão procurando diversificar, então eles vão para IPOs, que são empresas abrindo capitais na bolsa, empresas pequenas, mas com alto potencial de crescimento. E é possível ainda encontrar boas ações, algumas vão estar muito caras, mas é possível você ter ali um bom retorno com fundos imobiliários. Então, esse é um momento em que as ações estão subindo e a renda fixa está no pior momento de todos, a taxa de juros está muito baixa, né? Então, não vale a pena você ficar na renda fixa porque você está perdendo para a inflação está subindo e o teu rendimento real vai ser menor do que a inflação. Então, você vai estar perdendo dinheiro na renda fixa. Nessa hora também é bom para as commodities. As commodities vão estar sendo bem demandadas, né? Como foi no caso da China. A China estava crescendo muito, começou a comprar muita commodity brasileira ali nos anos de 2005, 2006. China comprando muito ferro, muita soja, muito aço. Então, é um bom momento das commodities, boi gordo, café. A economia está aquecida, então é um ótimo momento ainda para as commodities. Na recessão, a gente tem ali já, quando a economia está começando a cair, né, o começo de recessão, a inflação ela está subindo, está muito alta. O que o governo vai fazer? Ele vai aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. E aí você tem começo de recessão. O começo de recessão, a economia está começando a desacelerar, a economia não está mais crescendo com tanta força igual estava antes. O governo ele vai começar a subir a taxa de juros para conter a subida da inflação. Então, nessa hora a renda fixa começa a ficar melhor, porque os juros vai subir. E quando a economia começa a entrar em recessão, as ações começam a cair. Geralmente as ações mais arriscadas, né, como ações de IPOs, ações de small caps, os investidores
nessa hora eles começam a liquidar, a resgatar o lucro e as ações começam a cair, o preço das ações vão caindo lentamente. E essa hora pode ser uma boa para você ter ativos de proteção na sua carteira, como ouro, como Bitcoin, como até mesmo uma renda fixa, né? Você está ali ganhando juros. E é uma hora ruim, começa a ser uma hora ruim para as commodities. Elas estão começando, a demanda por commodities está desacelerando, então o preço delas começa a cair e começa a ficar ruim ali para quem está na renda variável, né? Quem está no começo de retração, a renda variável começa a ficar menos atrativa. E aí quando a gente entra na recessão, que é a retração máxima da economia, é o melhor momento para você estar ali na renda fixa, porque você está ganhando dinheiro com juros, você está mas a inflação está caindo, então os juros vai começar a cair e as ações começam a ficar muito baratas, elas começam a cair muito, o preço das commodities também cai muito, então é um momento muito ruim para quem está alocado ali na renda variável. Então nesse momento assim, é uma ótima hora para você começar a pesquisar ações, para você começar a ver ações de empresas que ficaram muito descontadas, que o valor ficou muito abaixo do que é o preço delas, o valor intrínseco ficou muito abaixo do que é o preço de mercado. Então, uma hora boa assim, para você começar já a olhar para ações e começar a sair um pouco ali da renda fixa. Então, é uma hora que é o menor risco para você entrar em ações, né? Mas o difícil disso é você adivinhar o timing, adivinhar quando vai cair, quando quando o preço das ações vai parar de cair, quando que o ciclo vai virar. É muito difícil você ter o timing correto entre as fases do ciclo. Por exemplo, em 2018 todo mundo achou que ia ter uma recessão na economia mundial em 2019, que os Estados Unidos ia parar de crescer, que a Europa ia parar de crescer. Só que o que aconteceu? O Banco Central dos Estados Unidos baixou a taxa de juros, colocou mais dinheiro para circular na economia e a economia voltou a crescer. Então é muito difícil você ter um timing correto. E essa falta de timing pode fazer você começar a perder dinheiro. Então melhor você estar ali sempre observando e você estar com um investimento bem diversificado em todas as classes de ativo. E quando você vai olhando ali os sinais econômicos, como o PIB, inflação, taxa de juros, por exemplo, o PIB ele vai começando a diminuir, o crescimento dele já é uma boa hora para você começar a desfazer das suas ações. Mesma coisa quando o PIB está começando a crescer muito rápido. Talvez seja uma boa hora para você começar a diminuir a renda fixa e ir para ações. Então, é muito importante você estar ali observando esses indicadores econômicos, né? Então, com esse vídeo você aprendeu que as classes de ativos elas respondem de forma muito forte a cada fase do ciclo econômico. Então, conforme a economia está ali, está na dinâmica dela, você consegue ter ativos que estão saindo melhor que o outro, estão saindo melhor que os outros. Por exemplo, em recessão, a renda fixa geralmente ali é uma boa opção, mas já é bom você começar a olhar para a renda variável. E o oposto quando a economia está crescendo muito. A renda variável vai estar muito boa, mas é sempre bom você estar atento ali, diversificado em renda fixa, porque se o preço das ações cair, se o preço dos ativos cair, você está ali protegendo o seu dinheiro, porque você não está totalmente exposto naquele mercado. Então, é bom você começar a olhar, entender essa dinâmica para você conseguir ali ter uma boa diversificação no momento correto. Então é isso, pessoal. Esses são os ciclos econômicos e como eles conseguem ali fazer as classes de ativos reagirem, né? Nosso investimento está amplamente ligado com a economia, então é importante você saber como funciona essa dinâmica para você saber o que está acontecendo com a tua carteira, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço.